Olá, seja bem-vindo novamente. E na aula de hoje nós vamos falar sobre comunicação dentro do desenvolvimento pessoal. É importante que você saiba se comunicar, porque 65% dos nossos problemas, tanto problemas corporativos quanto problemas familiares, ocorrem por falta de comunicação. A nossa comunicação muitas vezes é falha. Nós falamos coisas e as pessoas entendem outra. Falamos coisas que não queremos que as pessoas interpretem daquela forma. E não é somente a nossa linguagem verbal que fala, a nossa linguagem corporal também fala. E no mundo que nós vivemos, um erro de linguagem, um erro de comunicação custa muito. Custa pessoas, custa relacionamentos, custa salários, custa empregos, custa até o futuro. Você vai para uma entrevista de emprego e você não se expressa bem, você pode perder aquele emprego. Se você comunica com o seu corpo uma coisa e com a sua boca você comunica outra, você também pode perder o seu emprego. Porque nós precisamos estar em sintonia, a nossa linguagem verbal com a nossa linguagem corporal. Se você perguntar para alguém assim, você quer ir ao cinema comigo? A pessoa fala, quero. O que ela está dizendo? Não tem entusiasmo nem na voz e nem no corpo. É um sinal que ela não quer. Ou então, se alguém pergunta para você se você gostou daquela comida que lhe foi servida e você odiou, mas você não quer que a pessoa se sinta mal. Você responde, boa, você não gostou. Então, nós precisamos tomar cuidado. O nosso tom de voz, o nosso modo de falar, o nosso olhar, o nosso físico, o nosso corpo, ele comunica e muito, muito mais do que a própria voz. Às vezes, o seu olhar está comunicando mais do que aquilo que você está falando. O seu gesto comunica mais do que você está falando. E às vezes, um gesto comunica muita coisa. Se você fizer assim, está falando, silêncio. Se você fizer assim, corra. Então, a nossa comunicação, ela é importante. E saber falar também é. E não quer dizer que são palavras eloquentes. É a forma de você colocar as palavras. Você colocar palavras da forma correta, na hora certa. A comunicação corporal, ela fala muito. E você precisa treinar isso, a sua postura, o seu jeito de falar, o seu jeito de olhar para as pessoas. Quando falar com as pessoas, olhar nos olhos. E a importância de você dar essa atenção. Porque às vezes as pessoas estão falando com você e você está olhando para o outro lado, você está olhando o que está acontecendo à volta, você está olhando no celular, ou você está lendo um livro e você continua lendo o livro, a pessoa falando. O que significa isso? Você não está dando atenção. E às vezes dentro de casa acontece isso. Entre marido e mulher, já viu, entre pais e filhos. Você já viu quando a criança não quer te dar atenção? Você está falando? Ela está fazendo uma coisa, ela continua fazendo, não está te dando atenção, está te ignorando. E às vezes você faz isso com outra pessoa também. E isso traz consequências ruins para os nossos relacionamentos, no seu local de trabalho. Nós precisamos dar atenção para as pessoas quando elas falam conosco. E esse dar atenção é olhar nos olhos. Outra coisa também, que nos dá assim, uma impressão muito ruim, e tem aquele provérbio que fala assim, a primeira impressão é a que fica. E é realmente. Quando você tem um contato com uma pessoa pela primeira vez, o modo dela apertar a sua mão te diz muita coisa. Pode ser uma pessoa muito influente, pode ser uma pessoa importantíssima, mas se ela te apertou as mãos, se ela cumprimentou sem apertar, na verdade, aquela coisa assim meio nojento, parece, sabe? Tá dizendo o quê?
Não me importo com essa pessoa. E qual é o seu sentimento em relação a ela? Ela pode falar o que for. Você não vai dar atenção, porque a impressão que você teve dela foi muito ruim. Quando as pessoas te escutam, elas estão ouvindo as suas palavras, mas também estão interpretando os seus gestos. Estão interpretando as suas feições. E isso vai trazer tudo aquilo que ela vai entender. Você pode comunicar uma coisa, mas ela vai interpretar de outra forma, porque ela vai te analisar por completo. O ser humano desenvolvido, ele tem que se tornar um especialista no gerenciamento das expressões faciais, no tom de voz, no uso das mãos e da linguagem do corpo em geral. Isso é muito importante. Isso é importante especialmente no seu relacionamento em casa. Ele vai dizer tudo. E você pode, porque você pode falar de uma forma, às vezes até a maneira como você fala é interpretado de outra forma. O tom que você coloca na sua voz, às vezes você não está falando com raiva, mas a pessoa entendeu que aquele tom de voz era um tom de raiva. E pode trazer uma confusão enorme. Quando você fala com as pessoas olhando nos olhos, você está trazendo confiança para ela e está mostrando que você também quer ser respeitado, assim como você está respeitando. Você está falando que quer uma igualdade de comunicação. Você quer que ela também aceite aquilo que você está falando, assim como você está aceitando o que ela está falando. Você pode esconder quem você é, enquanto você estiver calado. Quando você abre a sua boca, você pode trazer à tona quem você é realmente. Porque você vai revelar através da sua fala, do seu tom de voz, dos seus gestos, quem realmente você é. Você se comunica com os olhos, com as mãos, com as sobrancelhas. As sobrancelhas dizem muito, é uma forma muito comum de se comunicar, e de várias outras maneiras. Até pelo suor do seu corpo você se comunica. Se você está suando muito enquanto está falando, demonstra que você está ficando apavorado, que você está com medo. E aquilo pode te trazer uma insegurança e você não consegue deslanchar no que você tem que falar. Algumas palavras também, elas vão potencializar aquilo que você está dizendo. Existem algumas palavrinhas pequenas, mas que elas trazem um peso muito grande. O uso da conjunção adversativa mas. Você pode começar a elogiar uma pessoa. E você começa a falar dela, mas você colocou o mas, você cancela tudo aquilo que você falou. Veja um exemplo. Fulano, você é gente boa. Eu até gosto de você. É um bom profissional, mas você chega muito atrasado. Então, tudo aquilo que você falou antes, que ele é uma boa pessoa, que gosta dele, que é boa gente, o mas cancelou. O que ficou? Você chega muito atrasado. Então, nós temos que tomar cuidado e trocar essas palavras por outras palavras. Então, se você quer falar para a pessoa que ela chega atrasada e que ela pode melhorar se ela chegar no horário, você pode colocar uma outra palavrinha. Na verdade, duas. Se você falar assim, fulano, você é gente boa, eu gosto muito de você, como profissional você é excelente, e se você começasse a chegar mais cedo? Ou, e se você chegasse no horário? Ia melhorar o ambiente, não ia criar atrito com os colegas. Percebeu? Tirou o mas e colocou, e se você fizesse? Outra palavra é o não. O não era uma palavra que tinha que sair do nosso vocabulário, porque o não, ele atrai o oposto. Se você, o não sozinho, não significa nada. Você fala não. O que é não? Não. Ele vem acompanhado. Não faça isso. Não pegue aquilo. E o não, para quem tem filhos, o não para uma criança, ele é triste. Ele faz o quê? Com que a criança
faça tudo aquilo que você falou para não fazer. Por quê? A palavra não, ela tem o poder de atiçar ainda mais a criança a fazer aquilo que é proibido fazer. O cérebro dela fica atiçado. Então, se você fala, Pedrinho, a mamãe vai sair. Não mexa na televisão, não pegue no fogo, não saia do seu quarto. Atiçou o cérebro dele. Então, ele deu possibilidades para ele mexer no fogo, mexer na televisão e sair do quarto. Se você disser ao contrário, sem colocar o não, mas der outras possibilidades para ele, ele vai fazer isso. Você fala, Joãozinho, Pedrinho, mamãe vai sair. Leia um livro, fique no seu quarto, faça alguma coisa produtiva, comporte-se. Você não colocou não. Então, são possibilidades que ele está fazendo, que ele vai procurar fazer. Então, nós precisamos tomar esses cuidados quando nós falamos, até mesmo com as crianças, para que elas possam entender aquilo que nós estamos falando. Outro erro, quando você fala uma coisa e as pessoas interpretam de outra forma. Às vezes, no ambiente de trabalho, principalmente, questões de prazos são muito ruins. Às vezes, a comunicação foi falha. Então, os prazos não foram cumpridos porque não houve a comunicação. Às vezes, um e-mail que é transmitido. A pessoa fala assim, mas eu mandei e-mail. Houve comunicação? Não. Você não sabe se houve comunicação. A comunicação só acontece se eu falei e a outra pessoa me respondeu. Aí houve comunicação. Se eu mandar um e-mail para a minha equipe, eu estou trabalhando, eu tenho uma equipe, eu mando e-mail para a minha equipe. E eles têm que me apresentar um determinado serviço até o final da semana. Se eu não tive um retorno de que eles entenderam, de que eles viram o e-mail, de que eles leram e compreenderam, eu não posso dizer que houve comunicação. E eu não posso dizer depois, se eles não apresentarem, que a culpa foi deles. A culpa foi minha de que não vi se teve um feedback. Então, quando nós passamos o e-mail, nós temos que saber, eles receberam o e-mail? Eles leram o e-mail? Porque, às vezes, existe aquele automático do e-mail que fala que a pessoa leu. Mas será que ela leu? Ou ela clicou ali e abriu só? Aí dá como lido. Então, o ler significa, eu passei o e-mail, ligo para a pessoa. Você recebeu o e-mail? Você leu? Entendeu? Ficou alguma dúvida? Porque eu só vou confirmar se houve um recebimento e um entendimento. As explicações estão lá. Então, se ela não entendeu, se a pessoa não entendeu o que eu falei, ela vai me perguntar. E aí sim eu posso cobrar. Então, às vezes, acontecem muitos problemas na área corporativa por causa do mau entendimento de um e-mail, de uma palavra que foi dada, de algo que foi tratado numa reunião. Existiam barulhos, e esses barulhos são os ruídos na comunicação. Às vezes você está falando com alguém e passa alguma pessoa falando uma outra coisa lá fora e a pessoa desviou o olhar. E desviou o olhar, desviou também a atenção. E perdeu aquilo que você falou. Houve uma falha na comunicação, que vai dar problemas lá na frente. Se é no seu ambiente familiar, também pode acontecer isso. Você fala alguma coisa para os seus filhos, você dá uma ordem para os seus filhos, eles interpretam de outra forma. Ou se você está falando com seu cônjuge, você falou de uma maneira e ele interpretou de outra. Uma certa vez, a minha mãe foi visitar o irmão dela e ela disse uma palavra para ele completamente, ele interpretou de uma forma totalmente diferente. E aquilo gerou um mal-estar nele. Ele ligou para o filho falando que a minha mãe tinha falado uma coisa e minha mãe não tinha falado nada daquilo. Porque houve o quê? Uma interpretação errônea. E essa interpretação, quando ela é errônea, dá um problema muito grande. Então, as pessoas acabam fazendo aquilo que não devia ser feito. Provérbios 15,
verso 1 diz assim: a resposta calma desvia a fúria. Outra coisa também que nós devemos tomar cuidado, quando nós respondemos. Às vezes nós estamos lá numa discussão e da forma como nós respondemos, aquilo pode aumentar a discussão ou pode amenizar. Se nós respondermos de uma maneira grosseira, nós vamos aumentar aquela confusão e vamos aumentar a contenda naquele ambiente. Então, o modo como nós respondemos também, que isso é a tonalidade que nós respondemos, a carga de emoção que nós colocamos na nossa palavra. Existe um livro chamado TED, Falar, Convencer, Emocionar, de Carmine Gallo. Ele diz que falando da comunicação em público agora, ele fala que 18 minutos é o tempo ideal para uma palestra em público. Nós não podemos ser tão rígidos como ele, mas nós precisamos tomar algumas precauções. Se você está falando em público, numa reunião, se você está falando em público, dando uma palestra, você também precisa tomar cuidado com esse tempo. Então, por quê? Porque se você falar menos do que a pesquisa, foi uma pesquisa que ele fez, se você falar menos do que 18 minutos, dá a impressão que falta conteúdo. Mas se você passa de 20 minutos, o cérebro da pessoa já começa a viajar. O cérebro já entra num estado de esgotamento de glicose. E o esgotamento da glicose no cérebro vai provocar cansaço em quem está te ouvindo. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Outra forma de você também saber que a sua comunicação já deu tempo é quando você começa a ser repetitivo. Você começa a falar a mesma coisa, dando os mesmos exemplos, repetindo as mesmas frases, e aí você tem que ver. É o tempo de você parar. Pare e encerre o seu discurso. Numa reunião, você tem que ser sucinto. Quando você vai fazer a reunião, você faz a pauta, coloca os tópicos. Se você for rápido nos tópicos, sem ficar patinando, sem ficar voltando, sem ficar contando histórias que vão trazer outros pensamentos, vai fazer com que o seu ouvinte fuja dali, você vai ter uma reunião produtiva, ainda que passe dos 20 minutos. Mas se fica patinando no mesmo assunto, vai e volta, não tem feedback do seu público, você acaba sendo repetitivo e você não alcança o resultado que gostaria de alcançar, porque as pessoas ficarão cansadas. Então, na sua comunicação, você tem que tomar cuidado com as palavras que você fala, com os gestos que você faz. Alguns gestos você pode fazer que pode ser interpretado de uma maneira muito ruim. Então, você tem que tomar cuidado com a sua postura. Como é que você fala? Se você falar de uma maneira arcada, se eu começar a dar aula assim, o que vocês vão pensar? Não tem nem vontade. Então, você tem que ter uma postura para falar, para transmitir aquilo que você está falando. E você vai conseguir isso com o treino. É treinando em casa, prestando atenção quando você fala, prestando atenção na velocidade da sua voz, prestando atenção na tonalidade da sua voz, na maneira como você fala com seus filhos, na maneira como você fala com seu cônjuge, na maneira como você fala com as pessoas que estão ao seu redor, no seu ambiente de trabalho. E quando você tiver que fazer algum discurso, seja um discurso até mesmo em casa. Já viu mãe, quando começa a pegar no pé do filho, fala as mesmas coisas? O filho tem vontade de tapar os ouvidos. Tem ou não tem? Você era assim ou não era? Pensa aí quando você era criança. Então, não faça isso com seu filho também. Dê as palavras certas. Pense como é que você vai falar. Não fale no momento de briga, no momento que o sangue está fervendo. Você viu o que Provérbios disse? Que a palavra branda, ela vai diminuir a fúria. Mas se você falar no momento de raiva, você não vai ter um bom proveito da sua comunicação. E você não vai ser bem atendido. Então, preste atenção quando você fala. É com treino. No treino é que você consegue. E quando você é despertado para isso, você começa a prestar atenção nas suas palavras. Você começa a ouvir aquilo que você fala. E isso é importante. Nós ouvirmos aquilo que nós falamos. Até mesmo quando você vai fazer uma oração. Ouça a sua oração. Como é que ela é?
se é uma oração produtiva ou se você fica patinando. Se você fica repetindo as mesmas coisas. Ela tem começo, meio e fim? A sua comunicação com Deus também tem que ter começo, meio e fim. Assim como a sua conversa com as pessoas que estão ao seu lado. Para você ver que existiu realmente uma comunicação. Vamos para a próxima aula. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o tempo, a importância de nós gerenciarmos o tempo. Até lá!